Olá, queridos, doutor da palavra aqui. Vamos falar agora aqui sobre ainda do assunto do dilúvio, ok? Bora para a Bíblia. Lógico que eu não vou ler aqui, mas você tem a sua Bíblia aí, você não vai encontrar algo diferente não, ok? Meus queridos, o tamanho descomunal dos dinossauros, ele existe, ele é uma realidade, porquanto ele supriria a falta de alimento dos gigantes antes do dilúvio. Então por isso eles são tão grandes, porque os pais deles, os anjos, para matar a fome dos filhos deles, estes anjos pegaram 200 animais de cada espécie e misturaram com a semente humana. Porque a semente humana, vivendo 1000 anos, ela fazia com que esse terceiro indivíduo, que não era nem ser humano e sei lá o que, ele crescesse demais. Então os gigantes, ele é também um terceiro indivíduo, né? São chamados pela Bíblia, no livro de Enoque, de demônios, espíritos de demônios, demoníacos, né? Por quê? Porque não é criação de Deus. Então, como ele não era nem anjo, nem homem, eles cresciam demais. Era uma aberração, ok? Então, o tamanho dos dinossauros, ele é uma prova arqueológica, né, dentro do contexto paleontólogo, de que o livro de Enoque é uma realidade absoluta. Ou seja, assim como a ciência da arqueologia comprova a Bíblia, a ciência da arqueologia também comprova a Bíblia no contexto de Enoque, do livro de Enoque. Primeiro Enoque, somente primeiro Enoque. O segundo é uma fraude, ok? Então vamos lá. O livro de Enoque, ele é o 7º depois de Adão. Ele é um profeta. Ele vê os judeus matando Jesus, ok? O livro de Enoque, ele é terra plana absoluta, dentro da razão dos números quânticos, que é paramagnetismo, diamagnetismo e antiferro magnético, e estes corpos têm comportamento diferente, então não existe nada que possa puxá-los. Então, dentro desse contexto, nós temos aqui um sol flutuando por cima da Terra, e uma lua flutuando por cima da Terra. Os dois estão sempre, um na noite e o outro no dia, porque a luz do dia, ela é uma luz que veio da barriga de Cristo, ok? É um outro vídeo, ok? A gente vai trabalhar no outro vídeo sobre isso. E note que no quarto dia, apenas no quarto dia, o sol e a lua são criados, mas antes disso houve 3 dias. Então uma tarde e uma manhã. Significa dizer que Deus veio na sua eternidade para estabelecer um relógio quântico. Então essa luz do dia, quando é 6 horas da manhã ou num dia nublado, você vê essa luz do dia quando o sol não está presente nos céus. E ela é uma luz que não vem ela não tem um ponto de partida. Mas Deus, quando diz haja luz, ele tirou da barriga de Cristo os fótons, ok? E existe aí uma premissa dentro da palavra de Deus que a vida vem dessa multidão. Por exemplo, quando o sêmen sai uma multidão de vida, né? Mas só entra uma ali, ou duas, às vezes, quando tem os gêmeos, né? Então essa é a premissa da vida. Então Deus vai, junta esses fótons e coloca em uma metade do hemisfério. Então você tem a luz chamada dia, o dia e a noite. Então você tem um relógio quântico agora. Sendo que essa energia positiva, ao lado de uma energia negativa, estabelece um motor. E quando estabelece esse motor quântico, ele começa a girar. Luz e noite. Luz
e noite. E depois o Senhor faz esse sol e a lua. Então são corpos diamagnéticos, ou seja, que repelem o campo da Terra. Então a Terra tem um ímã, verdadeiramente ela tem um ímã, só que existe um outro ímã aqui, o Sol e a Lua, que giram e eles não caem, não tocam, porque é ímã repelindo ímã. Isso também acontece nas nuvens, numa tempestade, onde a água, sendo um corpo diamagnético, ali misturada com a nuvem, é como você coloca o sal na água. Então ela começa a ser um grande condutor de energia, né? Então na realidade uma tempestade é uma pilha, ao contrário, é por isso que ela não toca o chão. E você vai ver ali raios que saem dali, porque existe muita energia aqui em cima. Então essa é a razão científica do livro de Enoque, que é terra plana e que não pode ser aceito pelo sistema, porque o sistema é ateísta. Na realidade nós estamos em democracia e aqui existe o laicismo, o Estado é laico, mas o Estado toma uma posição de anticristo em relação à ciência. E é por isso que as pessoas não conseguem entender a razão dos fatos na ciência, nem na Bíblia, porque você tem homens levantados por Satanás para turvar o conhecimento. Você precisa ir atrás das autoridades, ok? Então, vê quem Deus levanta na história, um outro vídeo também para a gente tratar, ok? Mas veja quem Deus levantou na igreja: pastor, profeta, doutor e evangelista. Esses são autoridades. O resto do mundo só conta mentira, ok? Os pastores também contam muita mentira. Mas vamos lá. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você. Eu vou continuar tratando aí sobre esse assunto de Gênesis 6 aí, que tem muita coisa para a gente conversar, gente. Tem muita coisa legal, maravilhosa, que vai fazer você crescer aí. Fica com Deus aí. Forte abraço.